Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. É preciso observar isso para que a gente possa entender mais profundamente essa Torá. Muito bem, então o Rabi Yossi discutiu o versículo, uma oração do pobre, quando ele desmaiou e expressou seu lamento diante do Senhor. Ele disse, como foi dito em muitas vezes, Davi compôs esse salmo quando ele contemplou a situação do homem pobre. Foi quando ele fugiu do seu sogro, então ele compôs uma oração do pobre. E que é como dizer, eis que essa oração do pobre é oferecida ao Todo-Poderoso e se elevará acima de todas as outras orações. A expressão oração dos pobres encontra paralelo na expressão da oração de Moisés, homem de Deus, Moshe, homem de Deus, exatamente aqui no 90, no versículo 1. Aí sim, agora chegou aonde eu queria. Então, Salmos 22, 1, e aí vai encontrar aqui no Salmo 91, onde a gente acabou de ler, né, essa expressão aqui, antes que ele dizendo uma oração de Moisés, o homem de Deus. Então veja, quem fez esse terlim é Tefilá Le Moshe, tá vendo? É uma reza de Moshe. E essa reza de Moshe, que era um homem, tá vendo? Um homem de Elohim? Não, era de Ra Elohim, tá vendo? Ra Elohim, por quê? Elohim é rigor, ele é rigor, mas como entrou a letra Re aqui, então deu gematria 91. 91 é a soma de Adonai com Yud Kei Vav Kei, que vai ser também Yesod com Tiferet, os dois nomes que estão ali. E depois ele fala o nome Adonai, que é Sheriná, Meon, Et, Hahait, Lanu, Bedor, Vador. Uma oração de Moisés. O Senhor tem sido nosso refúgio em todas as gerações. A Shem tem sido o refúgio de todo o planeta Terra, de todos os animais, de todos os níveis. Sempre é Ele que vai ser o único e verdadeiro Deus. Não existe outro. Não existe outro Salvador, não existe ninguém igual a ele. Aí ele diz aqui, um aludindo ao filipério da cabeça e o outro ao do braço, sendo os dois separados. Então veja, a expressão oração do pobre encontra paralelo, Salmos 22, 1, com a oração do homem de Ra Elohim, ou seja, o que estamos falando ali? Estamos falando ali, Tiferet, né? Deixa eu abrir de novo aqui para vocês, para a gente construir, Tiferet, estamos falando de, olha como é que muda toda a situação, Estamos falando de Ish, o homem de Deus. A gente tem lá no nosso canal essa palavra Ish,
A gente tá vendo a palavra aqui, tefilá, tá vendo? Tefilá, que é uma reza quando a lua, você consegue romper, tá vendo um pontinho aqui dentro da letra Tav? Rompeu aquele Tav, ou seja, você subiu, e aí tefilá com a letra Pei, não é? Que é Vênus, e aí aqui você tem um Lamed do mês de Tisherei e o Re que é onde tudo começa, né? E aí sim, lê Moshe. Moshe não é um ser humano. Moshe é um sistema espiritual dentro de Binah e que nós chamamos de ponto no coração. Então veja, quando nós lemos o nome Moshe, ao contrário, nós temos, de trás para frente, Hashem. O que é Hashem? Hashem é o nome. Depois diz, esse sistema espiritual elevadíssimo, que se chama de Moshe, o homem de Ra Elohim. Então nós sabemos que Ra Elohim vai dar gematria 91, veja, 90 mais o primeiro versículo, 91, que é a somatória dos nomes de Yud Revav He, que está em Tiferet, que tem gematria 26, não, com o nome de Tiferet, perdão, gente, que é exatamente 26, 65 mais 26, agora eu consegui. Então veja, o padrão de Tiferet com o padrão de Malhut, quer dizer, houve ali a ligação, então quer dizer que Yesod, o Shaddai, está no meio. E aí, para salientar mais, ele salienta aqui quem não é? A pessoa pobre aqui é Adonai, que é a parte feminina que está aqui, que foi mandada lá dos mundos espirituais para ficar com a gente aqui nesse cativeiro. Enquanto nós estivermos dentro do corpo, nós estamos em cativeiro. Então é isso que o texto está construindo aqui. Então ele diz aqui, não é, que nessa questão, um vai aludir ao filactério da cabeça, ou seja, quando fala de filactério da cabeça, está falando dos mundos superiores, daqueles mundos que nós construímos já algumas vezes, não é, nas nossas meditações. Aqui, então nós vamos ter cabeça, tá vendo? Rosh, onde se bota o tefilim, o filactério. Você está aqui embaixo, nesse nível aqui de Malhut. Você tem que chegar a esse nível aqui. Você tem que construir esse filactério aqui. Porque aqui é a cabeça. Então, depois você vai ter olhos, não é? Vai ter os cílios, e assim você vai ter o ouvido, e até que você tenha a boca, que é Malhut. Aqui, essa construção que nós temos, então, é uma construção que nós fazemos dentro da árvore sefirótica. Veja, não tem nada a ver você querer se vestir de judeu, não tem nada a ver, porque isso tudo são questões externas. O judeu que foi criado lá dentro do sistema, faz parte da cultura dele, é lindo para ele fazer isso. Porque é dele, é do povo de Israel que nasceu lá, assim como é para o africano seguir lá o que ele acha que é certo, para o índio que está na floresta seguir o que é certo. A gente não deve mexer com o masal de ninguém, e isso também é proibido na Torá. Mas o que nós devemos fazer é ensinar a verdadeira espiritualidade, ensinar a verdade para aqueles que querem aprender, porque isso não é a nossa obrigação converter ninguém, porque lá na Torá está dito assim, Hashem falou, eu vou tirar um a um do meio das nações. As nações são o desejo de receber, e que ele falou que ele vai tirar cada ser humano do desejo da recepção. Então, se é ele que vai fazer, sou eu? Lógico que não. Eu vou fazer o meu papel com aqueles que se chegarem para estudar essa Torá. O resto está tudo na mão do Eterno. Eu não sou salvador do mundo, você não é salvador do mundo, nós somos apenas uma célula, não é? Que estamos nos consertando, saindo de um sistema cancerígeno e que vai contra a Torá, e estamos nos adequando à realidade dos mundos espirituais. Então, um filactério da cabeça e o outro do braço, sendo os dois inseparáveis. Então, a importância é igual à razão pela qual a oração dos pobres é admitida.
Agora, gente, é bom a gente construir, porque construindo a gente tem aqui uma ideia geral. Vamos então ver que dentro desse primeiro sistema aqui, a gente tem a letra Yud. Vamos lá, a letra Yud, ela representa a cabeça e ela liga essas duas sefirotes aqui. Então a gente sabe disso. Para a gente tendo uma ideia, não é? E desenhando aqui o que os nossos sábios estão falando. Olha, Yud, eu tenho Yud. O Yud é a cabeça. Esse Yud, ele representa a cabeça. Então, o que significa aqui? Olha o que está construindo, ó, o filactério da cabeça, ó, tá vendo? Então, ó, a pontinha do Yud está aqui dentro e o resto está dentro aqui de Rorimá. Aqui nós temos a letra Re. Tá vendo? Aqui em Biná nós temos a letra Re. Na parte central nós temos a letra Vav. Ó, 6 sefirotes e é contado exatamente como o número 6, que é o Vav, que é o conector. Observe que esse é que conecta a todas as outras questões. E mais uma vez a gente tem a letra Re aqui do nosso nível. Veja, olha só como que vai funcionar. Isso não tem nada a ver que Deus tem imagem de homem, Deus nos livre, que Deus é um homem, nada a ver. A gente está fazendo a construção do todo, do universo e de coisas muito, muito grandes que tem a ver exatamente com a construção do que está na Torá. Olha, então a gente tem a cabeça. Então o que a gente vai entender aqui, ó? Fazendo o desenho, fazendo a metáfora, a gente vai entendendo a construção da Torá, ó. Então, ó, aqui eu tenho o tronco, tenho os braços e agora eu tenho as pernas. Por isso que diz que a terra é os cabelos dos seus pés, o trono dos seus pés. O pessoal logo imagina uma pessoa sentada num trono com pés aqui, não. Ó. É a letra Re final, tá vendo? Então aqui eu tenho o corpo, quer dizer, se representa o filactério da cabeça, não é? E aqui está falando, ó, o que está falando? Desses dois mundos espirituais elevadíssimos chamados Raiá e Eridá. Então, e aí você vai desconstruindo aquela ideia que você tem religiosa sobre a Torá, tá vendo? Ó, aqui está falando desses mundos espirituais. Como que você alcança o mundo espiritual? Através de, não é? De conseguir se ligar aos mundos espirituais com a sua alma, ó. E aí os filactérios, então, do braço são quais? São esses aqui, ó. Então veja, o filactério da cabeça e o filactério do braço são mundos espirituais, o que não tem de forma nenhuma, absolutamente, com toda a certeza do mundo, nada a ver. Tá vendo? Uniu os filactérios. Gente, que coisa bonita. Olha como é que muda toda a configuração. Quem está falando isso é quem? São os nossos sábios. Tá vendo? Então, ó, uma é do cabeça e outra é do braço. Então, uma é de Raiá e Eridá e a outra é da onde? De Biná. Veja, a construção que nós temos aqui é essa. Veja como é que desenhando fica mais fácil de entender. Então, Biná, que é a parte dos dois braços, ó, o braço direito e o braço esquerdo. E é o braço esquerdo, exatamente. Que estão aonde? Dentro de Biná. Tá vendo? Muito bem. Então veja como que a construção é muito importante se fazer o desenho. E diz aqui, sendo os dois, olha, os dois são inseparáveis. Tá vendo? Então não tem como separar esses dois. E importância, mesmo que um esteja no nível mais elevado, a importância é igual. A razão pela qual a oração dos pobres é admitida pela primeira vez diante do Todo-Poderoso, indicada no versículo, porque ele não abominou e nem desprezou a humildade dos pobres. Isso é o Salmo 22, 25. O que significa, gente? Todo mundo que está nesse mundo é pobre. Quando Deus fala que Moshe era rico, Cora tinha não sei quantos baús enterrados de tesouro, etc. Ele está falando de espiritualidade.
O nível espiritual desses homens era fora do comum, era muito exaltado. Cora, a gente tem lá no nosso canal falando de Cora, era um homem muito exaltado. A gente viu que a Torá é feita por camadas. Então Cora, quando ele chega no Zohar, ele é de um nível muito elevado, tanto é que o próprio Moshe, ele vai estar elogiando Cora nesse Terrilim 90. Enfim, então veja, dentro disso, nós fazemos a construção que a Torá está falando de uma construção espiritual e não de uma construção religiosa, que se esmera ali em cima da doação e recepção. Quanto maior é a recepção, desejo de receber para si mesmo, maior é a distância do eterno. Quanto mais ego existe, mais distante do eterno eu tenho. Mas quanto mais eu desejo receber para doar, eu me torno igual ao meu Criador. E isso não é que a pessoa, como eu digo para vocês, não é que amanhã a pessoa já vai ser assim. Isso é uma caminhada fora do comum. Por isso que existe Tsadik, Beoni, Rachá e etc. Vários níveis que são divididos. Porque Deus fez cada um com uma missão. O bom, né, para o dia da bondade, o mal para o dia da maldade. É verdade, isso é uma grande verdade, porque os ticunins eles não podem parar de funcionar. Então veja, pela qual a oração do pobre é admitida, pela qual na vez da presença, pela primeira vez, a razão, vou repetir aqui, pela qual a oração dos pobres é admitida, pela primeira vez na presença do Todo-Poderoso, é indicado aqui no versículo, a gente acabou de ler isso, né? Segundo outra exposição, o termo uma oração é uma alusão a Moshe. Veja, uma oração é uma alusão a Moshe dos pobres para Davi. Agora é que a gente descobre o que está sendo falado aqui. Vamos lá. A gente tem lá no nosso canal explicando quem é Moshe, basta ver. Né? Então, Moshe está aqui nesse nível. Para Davi, que é o pobre. Quem é Davi? Davi é exatamente Malhut. Quem é Malhut? Malhut é toda a humanidade. Então veja, vamos construir aqui, ó. De um rei para outro rei, esses dois reis têm que ficar no mesmo nível, ó. Então aqui Moshe para Davi, tá vendo? Então é uma doação dos mundos espirituais para esse mundo espiritual, que não tem nada a ver, né, com a questão de dinheiro, de bufunfa, né, como é que o pessoal fala, é assim, né? Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a questão da pessoa, ela entender essa questão espiritual. Pode ser que uma pessoa é muito rica nesse mundo, mas lá do outro lado ela é muito pobre, ela não tem nenhum tipo de benefício, ela tem somente dívida, porque ela até usou muito dos seus benefícios para isso. Veja, isso tem a ver com doação e recepção. Quanto mais doação você tiver, tá vendo? Ó, esses dois são inseparáveis. Imagina se arrancar a cabeça do corpo ou o braço, fica difícil, não é? Então, para Davi, quando ele desmaiou para a lua, né? Ou seja, para Yesod, quando está escondida do sol. Então aqui a lua é Yesod, dentro do homem, e ela estava escondida do sol. Está escondida dela, né? E o sol está escondida dela. Note que a oração dos outros é precisamente uma oração, mas a oração do pobre rompe todas as barreiras e chega à presença do Todo-Poderoso. Assim diz as Escrituras, e acontecerá que quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque eu sou misericordioso. Isso é o Êxodo 22, 26. E também certamente ouvirei o seu clamor. Êxodo 22, 22. Davi continua e derramou a sua lamentação diante do Senhor, como quem protesta contra os juízos do Todo-Poderoso. Isso significa que Davi se colocou numa situação de conversar sério com Hashem, sem usar
as suas barreiras intelectuais e do seu ego. Por exemplo, por que eu estou assim, meu Deus, eu sou tão bonzinho, eu estou passando por isso, eu não entendo. Aí a Torá te ensina sobre Tikkun, sobre coisas que se fez em outras vidas, sobre os processos. E aí você nessa vida você tem que receber o processo certo para você vencer. A sua vida e as suas dificuldades é o quanto você tem que vencer e é a sua missão. Você vai amar a Deus numa situação difícil? Ou você só vai amar a Deus enquanto você for próspero, tiver saúde? Você ama a Deus em todas as situações? Esse amor é verdadeiro? Ele é um amor desinteressado, altruísta? É um amor que você deseja trazer para esse mundo bem para o seu próximo? Ou é um amor interesseiro, onde você quer receber tudo? E aí é que surge a questão do casamento com Hashem, onde ele chama algumas pessoas de prostitutas. Esposa, Israel, você é uma prostituta. Olha, terra, você é uma prostituta. Você só deseja receber, você não reconhece que tudo quem está dando para você sou eu. E aí o Eterno, às vezes, ele não restringe, mas o cri da pessoa, como a gente viu, por causa restringe a luz do Criador. E ela não consegue ver o Criador. É aquela parte que diz: e o Criador endureceu o coração do faraó. Porque o coração do faraó falou: quem é Deus para que eu possa me voltar para ele? Né? Quem é esse Deus? Então, isso é o nosso faraó interno, porque a gente às vezes fala isso e até pensa isso. Então, essa guerra entre a recepção e a doação, essas forças, é tudo isso. Então, veja, quem protesta contra os juízos do Todo-Poderoso. O Rabi disse: a oração do justo é o objeto de alegria da comunidade de Israel, que dela tece sua massa, né, uma coroa, com a qual se adorna diante do santo bendito seja ele. Por isso Deus o tem com um carinho especial, as rezas, né? E ele anseia pela oração dos justos. Olha, ele anseia pela essa oração quando estão em dificuldades. Por quê? As dificuldades vão chegar para quê? Para você rezar. Tá vendo? Porque sabem como apaziguar o seu mestre. Tá vendo? Então, a reza do justo, ele apazigua a parte chamada Elohim. Observe as palavras da oração de Jacó. Ó Deus, meu pai Abraão, não, ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: volta, vários fios estão entrelaçados aqui. Ó Deus de meu pai Abraão, ó Deus de Hesed, de bondade, simboliza direito, ou seja, o lado direito. Deus de meu pai Isaque simboliza a esquerda. Enquanto com as palavras, o que você me disse, Jacó foi tecido entre os dois, ou seja, quando nós estamos montando a árvore sefirótica, a gente sabe que existe o lado que representa Hesed, que é a bondade, mas não é, como eu sempre digo para as pessoas, porque tem esse lado de bondade, que você vai ficar: ó meu paizinho, ó Deus maravilhoso, eu posso fazer isso e aquilo, que o Senhor não vai me castigar. Não, nunca pense isso, porque Deus, ele é um Deus de extrema justiça. Ele não brinca com ninguém, né? E não quer dizer que ele é mau, quer dizer que ele não vai dar nada para ninguém, além do que a pessoa semear. Tanto é que ele fala: viverás do suor do seu rosto. Veja, então, o lado direito e o lado esquerdo que vão se unir, vão convergir aqui para Jacó. Então, Jacó, ele vai receber essa luz que vai vir dessas duas esferas superiores, tanto da Hesed como da Gevurah. É lógico que em cada nível dessa construção dessa árvore sefirótica, ela pode estar mais rígida ou mais palpável, mais rígida ou mais mole. Não seria a palavra certa, mas... Então veja, você pode ver lá no nosso canal, né, folhas rígidas. Olha que aula incrível que você vai perceber lá. Como acender a árvore sefirótica, folhas rígidas. Depois procurem lá no canal, se quiserem me peçam que eu vou lá, pesquiso e mando para você. Enquanto as folhas estiverem rígidas aqui,
aqui tudo vai estar fechado. Veja. Então perceba o que está sendo falado aqui no Zohar. Muito bem. Então, aqui ó, Jacó foi tecido entre os dois, ou seja, Tiferet, aquilo que nós chamamos de sol na linguagem da Torá. E ele diz aqui, não sou digno de todos os agradecimentos, não, ou todas as bênçãos. A conexão dessas palavras com o que precede é a seguinte, Jacó disse, com efeito você me prometeu me tratar bem, mas eu sei que todas as suas promessas são condicionais, tá vendo? Ó? Bem, veja, eu não tenho mérito, então não sou digno de todos os favores, né? A confiança ou as bênçãos que você mostrou o seu servo e tudo que você fez por mim até hoje. Você fez não por meus méritos, mas por si mesmo. Qual é o mérito que nós temos para estar vivo, para ter nascido nesse mundo, para ter sido construído? O que você tinha antes? Eu não lembro, não é? Nós fomos construídos somente pela misericórdia divina. Tá vendo? Então, olha a construção da Cabala. Todo ser humano só foi construído pela misericórdia divina. O pior ser humano que a gente pode imaginar, a gente tem uma visão das coisas, mas Deus tem outra. Ele foi construído pela misericórdia divina. E aí a gente fica ainda reclamando, às vezes, da vida, falando, por que eu estou passando por isso? Era melhor eu não ter existido. Veja, o agradecimento que você tem que ter pela Kadosh Baruch. Isso que Jacó está falando. O que eu vou falar para ti, Hashem? Como eu posso te dar o melhor de mim? Eu não tenho mérito. Até mesmo o que eu vou fazer é o Senhor que faz. O Senhor que gera meus pensamentos. O Senhor que gera os meus... O que eu posso... Qual o mérito que eu tenho nisso? E aí ele continua aqui. Pois eis que quando cruzei o Jordão, a gente já viu essa palavra Jordão, significa quando a alma veio para esse mundo, pela primeira vez, fugindo de Esaú, eu estava sozinho, mas você me mostrou misericórdia e confiança, de fato que agora cruzei com dois acampamentos. Neste ponto Jacó recitou os louvores do Todo-Poderoso, então ele continuou orando por suas necessidades. Todos os homens podem tomar o exemplo de Jacó. Ao oferecer a oração, primeiro você faz os louvores ao seu mestre, você agradece, justamente porque você existe. E só então apresenta o pedido. Então Jacó, depois de louvar, Hashem continuou, livra-me, peço, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque temo que ele venha e me bata, a minha mãe e aos filhos. Aqui também é uma lição que ao orar o homem deve declarar em termos precisos o que necessita. Veja, você tem que ser sincero, você tem que colocar perante Hashem, não é? Toda a reza de uma forma muito clara, ó. Termos precisos, o que necessita, qual é o desejo do seu coração. Aqui, assim Jacó começou, livra-me, peço-te. E como posso dizer que ele já foi libertado das mãos de Labão? Ele acrescentou, das mãos do meu irmão. Ele já tinha saído das mãos de Labão. Então, ou Labão. Então, como o termo irmão abrange a todos os parentes, acrescentou pela mão de Esaú. E ainda, ou seja, ele foi explicando basicamente o que ele queria. E aí, sim, mais tarde, já que poderia ser que ele não precisasse de tal libertação, ele continuou. Porque eu tenho medo, porque ele pode vir golpear minha mãe com os filhos. Tudo isso para que não haja a possibilidade de mal entendido. Então, veja, quando a gente está falando dessa metáfora aqui na Torá, é a seguinte: a gente está começando a subir os mundos espirituais, a gente vai começar aqui nesse nível aqui de baixo, e a gente tem aqui a gente vai ter que enfrentar as forças impuras. O que são as forças impuras? É todos aqueles desejos ruins que estão dentro dos desejos bons. Então tudo que você tem de bom sempre vai ter uma clipá dentro, um desejo de recepção. O
Yaakov, nessa metáfora, como nós somos uma composição de todos esses personagens da Torá, eles estão dentro de você, um pode ser mais forte que o outro. Por exemplo, na maioria das pessoas, o Esav é mais forte do que o Jacó, ou seja, o corpo, os desejos corporais, os desejos de recepção, eles são mais fortes que os desejos de doação. E esses desejos, o Esav, ele engana as pessoas, porque as pessoas elas começam a achar que elas são aquilo e não veem que elas estão aqui de passagem. E que nessa vida ela pode ser alguma coisa, mas na outra vida ela pode ser outra totalmente diferente. A gente vê as reencarnações e é super importante, então veja. Quando ele está aqui, o Jacó, ele vai dividir esses desejos. Ele viu assim, caramba, como é que eu vou lutar contra isso tudo? Olha para a sua internalidade e pensa assim, olha, como eu vou lutar contra todo esse meu ego? Como que eu posso vencer isso? O que está errado dentro de mim? O que eu preciso consertar? Não é? Então, você divide esses desejos em 7 acampamentos. Primeiro, você vai resolver o seu Malhut de Malhut, que é o primeiro nível mais baixo que existe. Para depois você ir para Yesod de Malhut e assim esses 7 Sefirot. E a cada acampamento você vai enfrentar as mesmas forças, só que em intensidades diferentes. No nosso caso aqui, essa árvore, que é chamada de árvore da morte, é a mais intensa. É a mais difícil de todas. Depois que você a rompeu, então os próximos estágios vão ficando mais fáceis, não na questão de que as provas vão ser mais fáceis, mas por causa que a sua internalidade ela está mais resistente. Então essa internalidade mais resistente vai fazer com que você não absorva aquela pancada. É como se agora você tivesse um para-choque mais duro e você soubesse que aquele mal que veio não veio para o mal, mas veio para o bem. E que, na verdade, esse sistema ele vai trazer para você uma resiliência maior. Então os problemas eles já não te atingem mais. Então você vai ser como o Jó, que levou aquelas pancadas todas e foi reorganizando tudo dentro dele. E chegou no final e falou, assim, eu não te conhecia realmente. Não é? Hoje eu te vejo face a face, panim, bepanim. Ou seja, Sefirot, Binah e Rohimá ficaram uma de frente para a outra. Ele pôde ver o bem do Criador. E ele pôde ver que mesmo o mal que aconteceu com ele era o bem do Criador. Olha que coisa incrível. Então, é importante entender essas coisas. Gente, entender essas percepções não é o que nossos mestres estão falando. Olha, eu não era nada. Deus me construiu para uma vida maravilhosa em Olam Rabá. Só que antes disso eu tenho uma prova. Eu tenho que passar por uma vida e não ficar ancorado nesse corpo. Porque eu tenho uma alma, a percepção da alma. A maioria das pessoas fazem coisas erradas porque elas não percebem a alma. Elas não sabem que tem uma alma, elas não sabem que tem um Deus. E elas criaram uma história de um julgamento errado. Lá quando nós temos o julgamento no Novo Testamento, o que diz lá é que Deus errou. Que aquela pessoa era tão inocente que ela não tinha que passar por aquilo. Que os judeus acusaram aquele homem. E que os romanos também mataram ele, pobre coitado. E aí tira que Deus é justo. E todo mundo entrou nessa vibe quando acontece. Eu fui atacado pelo mal. O mal quer me destruir. Meu Deus. E aí a pessoa não percebe que ela está sendo julgada pelos seus atos. O que ela faz? Ela vai para um lugar de idolatria e se enterra mais ainda no problema. Por quê? O Novo Testamento construiu que Deus é injusto. E pasme, eu já vi pessoas falando assim, o pai do fulano de tal, ele é muito ruim. Como que um pai faz isso com o filho, gente? E o fulano de tal é que é o bom. Então construíram essa história foi pesada. E falaram que Deus é injusto. Falaram ainda que Deus fez uma guerra nos céus
E que ele perdeu o controle de tudo, todos os anjos brigaram, e que Deus não tem controle das coisas. É isso que é construído ali. Lá em Hebreus 8, no 5, versículo 8, diz que mesmo sendo filho de Deus, Israel é chamado de filho de Deus, humano, padeceu para aprender obediência. Significa que ele sofreu porque ele era desobediente. O que contradiz totalmente lá o fator de que fala que ele era bonzinho. Porque quem é desobediente? Desobediente é aquele que não obedece a Torá, que não ama, que não guarda, que não tem amor pelo próximo. E você vai ver a construção disso em todo o Novo Testamento. Jesus perdoando quem roubou as coisas dos outros, mas quando o Judas, não é que tem um nome parecido muito com o judeu, rouba os presentes dele, bota a mão com ele, está presente ali os dois, meu amigo. Veja só, qual é a consideração? Tem pessoas que me conhecem aqui há pouco tempo. Qual de vocês faria uma coisa dessa? Sabia que o cara ia ficar... Satã ia entrar no cara, que o cara ia se enforcar, morrer, porque se ele era, né? Esse é falado ali, e ele deixa o demônio entrar no cara. Pare para pensar nisso. Então veja, essa construção não tem nada a ver com o que os nossos sábios construíram. Os nossos sábios vão mandar a gente ficar fora dessas forças. Porque tudo o que Deus constrói, não é para o bem. E mesmo aí nessa construção, mesmo quando todo ser humano ele vai ter uma dificuldade, como Jó teve, ou como o Shaul teve, ou como o outro teve, é a construção do eterno. E ele não esconde isso. Mas todo julgamento de nenhum ser humano, de nenhum ser humano, nem de nenhum anjo, porque podem existir tribunais celestes que vão pegar essa Torá, vão discutir essa Torá, vão usar ela para argumentação, mas nunca haverá outro juiz senão o eterno. É ele que vai falar, não, pode fazer e pode não fazer. E tudo referente à sua internalidade. Eu tenho certeza, e a Torá te dá certeza absoluta. Você pode atravessar a Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro, é uma avenida de olho fechado. Se você não tiver sob julgamento de morte, você não morre. Você pode ir lá para o meio de Israel, aqueles homens invadindo aquela festa lá. Se você não tivesse que morrer, você podia ficar parado que você não ia morrer. Não era a sua hora. Porque o Deus de Israel, ele nunca erra. Nunca erra. E os meus alunos sabem disso. Sabem da matemática que acompanha a gente, de como tudo funciona. A Hashem nunca erra. E por isso é que mesmo nós tendo a nossa instabilidade de emuná, de bitarrom, emuná é fé e bitarrom é confiança, são duas construções totalmente diferentes, porque emuná vai até Hesed. Você crê, mas não acontece, então a fé ela sucumbiu. E bitarrom vai até binar. Você sabe que lá em cima está escrito que não pode acontecer nada além daquilo que é necessário, somente necessário, para você cumprir a sua missão da forma mais plena que você pode cumprir. Nada, absolutamente nada é para o mal. Tudo é para o bem. Ganzula Tová.